Graça e paz, meus amados. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Nós agradecemos a Deus por mais um domingo, mais um dia em que vamos estudar a sua palavra, né? Estamos dando início a mais uma EBD na sua casa. Então, que Deus possa abençoar cada lar, cada família, que possamos sair neste dia aprendendo mais da palavra de Deus e edificados em Cristo. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 3, o Salmo de Davi, que tem por título Davi confia em Deus na sua adversidade. Versículo 1. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém? Que o Senhor aplique a porção lida da sua palavra nos nossos corações. Também convido você a orar juntamente com a diaconisa Marta neste momento. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós somos gratos a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede, ó Deus. Pelo deitar, nosso levantar, ó Deus, por mais um domingo, pela escola bíblica dominical, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque vamos mais uma vez aprender a Tua palavra, ó Deus. Que tudo que nós possamos fazer, ó Deus, seja para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Amém. Porque nada somos, ó Deus, se não for, Senhor, a Tua palavra nas nossas vidas, Pai. Fica conosco, Pai, abençoando, ó Deus, este dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Também convido você a cantar conosco o hino do cantor cristão 290. Cristo, meu mestre. Cristo, meu mestre, meu amigo sem igual, tu dá descanso, salvação real. Quando sou provado e já vou desfalecer, tu, meu Cristo amado, vem me socorrer. Perto, muito perto, eu chegar, me vou a ti. Perto, muito perto, vem, Senhor, a mim. Só tu me amparas quando perseguido sou. Em ti, ó Cristo, socorrer me vou. Pois em ti eu posso resistir à tentação. Se em ti obtenho força, paz, perdão. Perto, muito perto, eu chegar, me vou a ti. Perto, muito perto, vem, Senhor, a mim. Cristo, meu mestre, que mais gozo posso ter que no teu reino tua glória ver. Em teu seio quero minha fronte reclinar para ter descanso neste labutar. Perto, muito perto,
Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Neste momento, amados, nós vamos continuar adorando ao Senhor, junto com o Ministério do Louvor. E em seguida, nós vamos ter a participação do diácono Jacivan e a sua esposa Noêmia, com um louvor representando a classe dos adultos, dando continuidade assim à nossa escala de participação das classes na EBD. Amém? Deus abençoe. Oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, Senhor, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Sim, Senhor, vai enchendo, Senhor, aquela vida que nesse momento se encontra triste, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa estar renovando, fortalecendo, Deus. Oh, fortalece nossas almas, oh Deus. Precisamos da Tua presença, Senhor. Teu Espírito Santo possa estar entrando nos lares nessa hora, trazendo a paz, trazendo a Tua presença, trazendo, ó Deus, a harmonia. Enche-nos, Senhor, renova, nos fortalece, Senhor. Oh, liberta, Senhor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aleluia. Exalte o nome do Senhor. Glorifique o nome dele. Diga que ele é lindo. Diga que ele é maravilhoso. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Tu és digno de toda a glória. Tu és digno de toda a exaltação. Tu és digno de todo o louvor. Aleluia. 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 Nós possamos, nosso desejo seja ser cheio do Espírito Santo, para que nós possamos ser usados por favor da tua vontade, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me
farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me. Essa é a nossa oração, Senhor. Que o Senhor nos quebrante, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos transforme. Enche-me, Sente. e usa-me, sonda-me, quebranta-me, Quebranta-nos, Senhor. transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com o número 389, Ventura. O amor do meu Cristo é ventura, repleto de graça sem par, e sua ternura percebo, cada dia por mim aumentar. Ó ternura, graça e amor, me dispensa o Salvador, que amor sublime do meu mestre, que ternura, que graça sem par. Contente seguir vos seus passos, nos trilhos traçados por Deus, e se me provar na fornalha, sejam feitos desígnios seus. Ó ternura, graça e amor, me dispensa o Salvador, que amor sublime do meu mestre, que ternura, que graça sem par. Veloz se aproxima o seu dia, então seu semblante verei, assim seu amor e ternura eu eternamente gozarei. Ó ternura, graça e amor, me dispensa o Salvador, que amor sublime do meu mestre, que ternura, que graça sem par. Amém. Oh, glória a Deus, é maravilhoso nós adorarmos a esse Deus, né? Tão bom nós cantarmos louvores ao nome do Senhor. Nesse instante, amado, nós vamos passar a palavra para as lições. A lição infantil e a lição do adulto com o professor Wendel. E nós vamos orar nesse instante.
Maravilhoso Deus, soberano Pai, nós te louvamos, Senhor amado, por esses momentos, ó Deus, de louvor e de adoração, Senhor, a Ti, ó Deus amado. Te damos graça, ó Deus, pela vida de cada um dos Teus servos, Senhor, que participaram, ó Deus, aqui desse momento da escola dominical. E te pedimos, ó Pai, que Tu abençoes, ó Pai amado, o ensino das crianças nesse instante, Senhor. Que cada criança, ó Deus, possa aprender, ó Deus amado, com aquilo que for transmitido nesta manhã, Senhor. Também abençoa, ó Deus, a aula dos adultos, a lição dos adultos, Senhor amado. Abençoa o professor Wendel, ó Pai amado, e cada um de nós possamos ouvir, Senhor, e guardar a Tua palavra no nosso coração. Em nome de Jesus, nós tudo te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, amados. Olá, crianças! A história de hoje se chama Tempo para Orar. O verso para decorar está no livro de Lucas, capítulo 5, verso 16, e diz: Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. A mensagem é: adoro a Deus em minha hora tranquila de oração. Com que frequência você conversa com alguém que você ama e que ama você também? 1 ou 2 vezes por dia? Jesus falava com Deus todos os dias porque amava a Deus. E ele sabia que Deus o amava muito também. Um homem gritava: "Imundo! Imundo!" Já fazia tempo que era assim, desde que esse homem percebeu a primeira mancha branca em sua pele. Quando mais manchas apareceram, ele foi até o sacerdote e ouviu aquelas palavras terríveis: "Você está com lepra." Ele teve que deixar sua família e seu lar. E quando se aproximava de alguém, tinha que gritar: "Imundo!" Um dia, o leproso ouviu que Jesus curava pessoas. Ele ficou maravilhado com a notícia. Será que Jesus poderia curá-lo? Talvez ele o curasse. O leproso não sabia onde encontrar Jesus, mas iria tentar. Ele não podia se aproximar das cidades. Assim, começou a procurar Jesus pelas vilas menores. Ele andava pelos trilhos montanhosos, onde não passava ninguém. Finalmente, o leproso encontrou Jesus ensinando o povo perto de um lago. Ele permaneceu longe da multidão e observou. Viu Jesus curar pessoas, ouviu as bondosas palavras de Jesus. A sua esperança se transformou em fé e ele creu que Jesus podia curá-lo. O homem começou a se aproximar da multidão. Ele se esqueceu de que não era permitido que ele se aproximasse das pessoas. Pensava apenas em ser curado. Quando as pessoas o viram, algumas se afastaram. Outras tentaram impedi-lo de se aproximar de Jesus. Fizeram de tudo, porém não conseguiram. O leproso veio de longe e não ia desistir por nada. Ele caiu de joelhos diante de Jesus e disse: "Senhor, sei que se quiseres pode me purificar." "Quero, fique limpo." "Ele me tocou. Faz muito tempo que ninguém me toca." Ele olhou para o seu braço. As manchas brancas haviam desaparecido. Todas as feridas do seu corpo tinham desaparecido. Sua pele retomou a cor normal, como a das pessoas que o observavam. "Vá mostrar-se ao sacerdote. Deixe que ele diga que está curado. E leve sua oferta de gratidão. Mas não conte a ninguém o que eu fiz por você." O homem fez tudo o que Jesus disse, menos uma coisa. Ele contava a todos com quem se encontrava o que tinha acontecido. Assim, mais pessoas começaram a procurar por Jesus. Elas o seguiam por onde quer que ele fosse. Jesus precisava de um momento tranquilo para conversar com Deus. Frequentemente, ele se afastava da multidão para ter algum tempo para orar, conversar com seu pai. Era difícil falar com o pai com a multidão ao redor.
Assim, Jesus procurava lugares calmos para não ser interrompido. Jesus acordava de madrugada para orar, ou passava a noite toda orando. Seu lugar favorito de oração era o jardim do Getsêmani. Ele sabia que precisava de sabedoria e poder de Deus para ajudar tantas pessoas. Por isso, orava todos os dias. A cada dia, Jesus fugia da multidão para passar esses momentos a sós com Deus. Nós também podemos receber sabedoria de Deus e precisamos, todos os dias, do nosso momento de oração. Quando oramos e adoramos a Deus cada dia, Ele está conosco. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais um estudo, né? E hoje vamos para a lição de número 4, tá? Hoje, 26 de julho de 2020. Hoje trabalharemos a lição que tem por tema a construção do templo enfrentou oposição. E aí eu já convido os irmãos a deixarem suas Bíblias abertas, né? E vamos fazer aqui a nossa leitura em classe, que está lá em Esdras, capítulo 4. Vamos ler o versículo 7, 9, do 11 ao 13, 15 e 16 e do 21 ao 24. Está aí em tela, os irmãos podem acompanhar, tá? Com suas Bíblias ou junto conosco aqui. Esdras capítulo 4, a partir do versículo 7, diz assim: E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredate, Tabael e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Efassaquitas, Arpelitas, Afarcitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas e Elamitas. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo. Saiba, ó rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora, saiba, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Versículo 15. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. 16. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem, versículo 21 agora, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. O 23.
Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e impediram a força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano 2º do reinado de Dario, rei da Pérsia. Bom, irmãos, o tema da lição é a construção do templo. Ela enfrentou oposição. Tá? Então, como os irmãos bem sabem, os judeus eles foram levados cativo para a Babilônia, veio o rei Ciro, libertou o povo, né, e deu autorização para o povo voltar, enfim, e reconstruir a cidade, o templo, o portão, enfim. E vários reis, né, sucederam após Ciro e permitiram, né, que os judeus pudessem reconstruir. Só que o que é que acontece? No reinado de Artaxerxes, né, o povo que estava lá, né, os samaritanos, na região próxima de Jerusalém, começam a perceber que os judeus estavam construindo ou reconstruindo o templo, as muralhas, né, reconstruindo as muralhas, o portão, e acabaram ficando receosos, né, com inveja. Então quiseram atrapalhar. E aí escreve uma carta para o rei Artaxerxes, dizendo para ele que seria muito ruim para o rei se os judeus eles reconstruíssem os muros, os portões, né? Porque a partir de então os judeus não pagariam mais impostos e seriam uma nação rebelde. Então esse é o contexto da nossa aula de hoje, tá? E aí o altar ele já havia sido restaurado. Somente esperava o momento de iniciar a reedificação do templo, né, dos muros, enfim. Então, o primeiro ponto da nossa lição de hoje é os alicerces do templo, eles são lançados, né? Então, depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro, o rei Ciro permitiu que os judeus voltassem, foi o rei Ciro que libertou, né, os judeus dos babilônios e permitiu que eles pudessem voltar e reconstruir o templo, e seria um longo processo, né? Ciro permitiu isso, tá? E isso fez com que os judeus, né, eles ficassem extremamente animados para o trabalho de reconstruir a cidade, o templo, enfim, né? Eles estavam alegres porque não só estavam voltando, mas porque a cidade estava voltando aos seus padrões, né, anteriores à invasão. Tá? E aí o lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Né? Todos que assistiram àquele lançamento, né, da edificação, do início, né, do templo, todos que assistiram o lançamento dos alicerces, eles expressaram seus sentimentos com grande júbilo. A alegria foi tão grande, né, pelo fato de eles estarem não só voltando, mas reconstruindo o templo, e se ouvia as suas vozes de muito longe. Nós podemos encontrar esse texto lá em Esdras. Abra aí sua Bíblia, né, no livro de Esdras, capítulo 3, versículo 12 e 13, que diz: Contudo, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes das famílias, já idosos, que haviam estado no templo antigo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Assim não era possível distinguir entre o som dos brados de júbilo e o lamento dos mais velhos, porquanto o povo fazia enorme barulho. E o som de todas as vozes se ouvia de muito longe. Então, assim, o povo ficou alegre com a possibilidade da obra, né, da reconstrução do templo, ou seja, eles estavam felizes, todos estavam animados para o trabalho. E aí se inicia o processo, né, de reedificação do templo. Né? A reedificação do templo ela foi resultado do despertamento que veio através do rei Ciro.
da Pérsia. Ou seja, Deus tocou no coração de Ciro, e Ciro então sentiu o desejo de permitir que os judeus pudessem voltar para sua terra e ainda mais reconstruir o templo, né, as muralhas. É tanto que o rei Ciro ele dá uma ajuda, vamos dizer assim, financeira, né? O rei da Pérsia, o reino persa, né, acaba contribuindo financeiramente, o que era muito bom, né, e trouxe muita alegria para os judeus. E aí a igreja, né, de Deus, a gente sabe que ela é um mistério. Né? Vamos verificar esse texto aí, lá em Efésios, capítulo 5, o versículo 32, que diz: este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e sua igreja. Então a igreja de Deus ela é um mistério que não pode ser compreendido pelo homem natural. Tá? Então, vamos analisar aqui rapidamente alguns pontos. Então, primeiro, o Espírito Santo ele quer mostrar, salientar que Jesus, em pessoa, quer edificar a sua igreja. Assim como o rei Ciro no passado, né, partiu de Deus, obviamente, mas Deus tocou no coração de Ciro, houve um despertamento e Ciro permitiu que o templo ele fosse reedificado. Hoje, Jesus, em pessoa, quer edificar a sua igreja. Livro de Mateus, capítulo 16, o versículo 18. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá? Então, o Espírito Santo ele quer gerar um sentimento de reverência pela igreja, pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. Né? A igreja é a morada de Deus. E aí o Espírito Santo quer adestrar a igreja, porque ela é um instrumento da ação de Deus aqui na terra. Ou seja, nós que fazemos parte da igreja, né, nós temos que entender que a igreja de Cristo aqui na terra é um instrumento de Deus para a pregação do Evangelho. E nós fazemos parte desta igreja. Efésios capítulo 3, o verso 10. Efésios 3, 10, que diz: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades das regiões celestiais. Ou seja, mediante a igreja. Então, o Espírito Santo ele quer mostrar, destacar a igreja, porque a igreja é um instrumento da ação de Deus aqui na terra. Bom, o ponto 2 da lição já começa a ter os problemas. Os judeus voltaram, começaram a reedificar o templo, os alicerces, né? Só a base, começaram a construir ali as bases do templo, os alicerces, e isso já gerou grande alegria no povo, que passou 70 anos, né, em cativeiro na Babilônia. Porém, quando, né, o povo de Deus ele se levanta para fazer a obra, vem a oposição, vem os obstáculos. Tá? E o ponto 2 fala exatamente disso. Os samaritanos opõem-se à construção do templo. Então, entre os moradores da terra estavam os samaritanos ali ao redor, né, da Palestina. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá, né, Judá ficava no sul e o reino de Israel no norte, né, com capital em Samaria. Então, quando os babilônicos levaram o reino do sul de Judá para a Babilônia, os samaritanos então passaram a morar na terra dos judeus. Tá? Estes eram descendentes, né, os samaritanos, eles eram descendentes de uma mistura de gente. Ou seja, mistura entre samaritanos antigos, né, israelitas, e assírios. É dessa mistura entre os antigos israelitas e os assírios, porque diferentemente do reino de Judá, que foi levado para a Babilônia e que decidiu não se misturar, o exemplo clássico aí, né, é o exemplo de Daniel, que não se mistura, o reino de Judá, que está no sul. No norte, tá, o reino de Israel
o reino de Samaria, ele foi dominado, tempos antes, pela Síria, e se misturaram, diferente de Judá. E aí estes, né, os samaritanos, eles eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para as cidades da Samaria. E aí quem eram estes? Né? Eles eram, os samaritanos eram pagãos que haviam sido ensinados acerca de Deus, né, do Deus de Israel. Tá? Os samaritanos, eles continuavam a servir os seus deuses, porém, eles também temiam o Senhor dos Exércitos. Eles também temiam o Deus de Abraão. Tá? E aí são esses samaritanos que tentam frustrar a construção do templo. Tá? E aí a maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta, aquela carta no início do texto que nós vimos, né? Os samaritanos enviando uma carta para o rei Artaxerxes, quando percebem que os judeus estão construindo os alicerces do templo. Então os samaritanos, eles enviaram uma carta ao rei da Pérsia, Artaxerxes, né, contendo ali na carta acusações mentirosas contra os judeus. Né? A gente viu isso aqui, Esdras capítulo 4, o 12 e o 13. Informamos ao rei que os judeus que chegaram a nós da tua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e perversa. Já é uma grande mentira. Ou seja, eles começaram a contar, a acusar de maneira mentirosa, né, os judeus, tá? Dizendo que era um povo, uma cidade rebelde e perversa. E não era. Tá? Estão restaurando os seus muros e fazendo reparos nos seus alicerces. Aí ele continua. Agora saiba, ó rei, que se aquela cidade for reerguida e os seus muros restaurados, eles não pagarão nenhum tributo, nenhum imposto. Então estavam mentindo, dizendo que os judeus estavam reconstruindo os muros e que iriam ser um povo rebelde, que não iria cumprir com as suas obrigações. Né? Nem tributo, nem imposto, nem qualquer outras taxas. E assim as receitas do rei serão grandemente prejudicadas. Então eles começaram a inventar uma série de calúnias contra o povo de Deus. Né? E aí o rei, que recebeu aquela carta, o Artaxerxes, ele não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. Né? Ele recebeu a carta, acreditou na carta, né, do que os samaritanos estavam falando, inventaram uma grande mentira sobre os judeus, e o rei acabou aceitando. Em Esdras capítulo 4 ainda, no versículo 21, ele diz: agora, pois, dai ordem, a fim de que aqueles construtores parem a obra e não se edifique aquela cidade, a não ser com uma autorização expressa da minha parte. Então, o que é que aconteceu, gente? O rei Artaxerxes, né, sendo persuadido pelos samaritanos mentirosos que estavam para prejudicar e caluniar o povo de Deus, né, o rei acaba parando a obra. Né, mandou parar a obra até que ele autorize, né, uma autorização expressa da parte dele. Se ele autorizar, reconstrui, mas por enquanto é para parar a obra. E aí, o que é que acontece? Né? O tópico 3 é falar como se explica a falta de resistência dos judeus. Né? Então, a ordem de construir o templo tinha sido dada desde o primeiro rei, por Ciro, que permitiu, né, que eles pudessem voltar e reconstruir. Né? Ciro que assinaram o decreto da construção do templo. Tá? Isso já estava muito claro, mas uma série de mentiras e acusações acabaram fazendo com que reis futuros, né, não conhecendo da história, acabassem parando a obra. E aí os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Né? Toda a história, não é, dos judeus, a nossa história, a história da igreja, não é, ela é rica de exemplos de como Deus ele ajudou seu povo em tempos difíceis. Tá? E aí a gente tem vários exemplos, vamos destacar aqui um. Né? Por exemplo, nos dias do rei Ezequias, Judá, né, para falar aqui especificamente de um livramento que Deus deu ao povo judeu, né, Judá foi cercada pelo exército do rei da Síria, né, e aí com medo, enfim, sendo ameaçado, o que foi que o rei Ezequias fez? O rei buscou o Senhor e foi ouvido. Tá?
a gente pode ver essa passagem aí do Senhor socorrendo, né, Judá da invasão dos assírios em 2 Crônicas, capítulo 32, o versículo 21 e 22. E diz: Então Yahvé, o Senhor, enviou um anjo que aniquilou todos os experientes soldados, líderes e oficiais no próprio acampamento do rei assírio, de forma que este bateu em retirada para sua terra sob profundo sentimento de vergonha, de derrota e vergonha. E certo dia, ao caminhar pela nave do templo de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos investiram contra ele e o assassinaram a fio da espada. Né? Assim o Senhor salvou o rei Ezequias e toda a população de Jerusalém das garras sanguinárias de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e lhes concedeu plena paz e descanso em todas as fronteiras. Então é um caso, né? Ou seja, os judeus eles não poderiam aceitar isso. Né? Eles estavam acobertados legalmente para construir, né? Mas mentiras acabaram fazendo com que reis futuros, como o rei Artaxerxes, acabassem embargando a obra, né? E aí esse é um exemplo clássico que o rei Ezequias ele recorreu a Deus, né? E foi ouvido. Era exatamente para que os judeus eles deveriam ter feito isso, né? O que não se explica a falta de resistência dos judeus nesse momento, tá? No momento em que a ordem veio. E por que será? O motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Zorobabel, que era o cara ali responsável, né, pelo povo, pela administração do povo judeu, né, o chefe político, ele até então ele estava confiando em sua própria força. É o que a gente vê aqui, né, em Zacarias. Zacarias, vejamos aqui, capítulo 3, versículo 3. Zacarias, cadê? Perdão, gente. Zacarias capítulo 4, Zacarias capítulo 4, o verso 6. 4, 6. Exato, para mostrar que Zorobabel estava confiante, né, na sua própria força, quando na verdade ele deveria confiar em Deus. E aí diz, Zacarias 4, 6. Então ele me explicou, esta é a palavra do Senhor a ser entregue a Zorobabel, não por força, nem mediante a violência, mas pelo poder do meu Espírito, afirma o Senhor dos Exércitos. Então isso mostra que Zorobabel, chefe político do povo judeu, até então ele tinha confiado em suas forças e não para reconstruir o templo, e não estava confiando em Deus. Então isso foi um ponto importante que fez com que o povo judeu, né, ele ficasse apático, né, aceitasse aquela condição de ter que parar a construção, né, do templo. Primeiro porque Zorobabel acreditava que poderia construir com suas próprias forças, e está claro que ele não conseguiria. Tá? E segundo porque Josué, o sumo sacerdote e líder espiritual e religioso do povo, estava com suas vestes manchadas, né? De maneira simbólica, ou seja, ele estava sem autoridade espiritual. Agora sim, Zacarias 3, versículo 3. Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Ou seja, eles não estavam preparados para aquela situação, estavam confiantes em si. Na verdade, o motivo que gerou a paralisia no povo, né, e não deu força para que eles construíssem, mas pelo contrário, parassem também a obra da reconstrução do templo, foi exatamente de ordem espiritual, não é? E por isso eles pararam. E aí a reação dos samaritanos, não é? Quando os judeus cessaram a obra, não é? E aí qual foi? Primeiro, a tristeza dos judeus, não é? Os judeus trabalharam, né, estavam trabalhando com muita alegria, muito entusiasmo, né, com muita união. O povo tinha ouvido falar de que
o Deus do céu estava ao lado dos judeus, que Deus era que o judeu, né, era o povo escolhido, só que agora eles começaram a se perguntar: onde estava Deus? Né? E aí a tristeza imperou no acampamento, naqueles homens que estavam trabalhando com vontade. Mas a primeira dificuldade que veio, que foi uma ordem caluniosa, né? uma carta caluniosa, porque não era uma carta que estava falando coisas verdadeiras sobre o judeu, e isso muitas vezes acontece com os crentes, né? Veio uma mentira, uma calúnia, e o povo acabou aceitando aquilo e ficou paralisado. Eles não reagiram, né? De certa maneira estavam perguntando: onde está Deus? Tá? E aí, quem ficou alegre? Quando a obra do Senhor ela para, quem fica alegre são os inimigos, né? Os inimigos de Deus. Então, nesse caso aqui, os samaritanos, né, eles se alegraram grandemente, né, com a tristeza dos judeus, né? Porém, é importante a gente destacar que o gozo dos ímpios é de pouca duração, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, né? O gozo dos filisteus, que haviam prendido Sansão, terminou em tragédia, por exemplo, né? E Sansão saiu ainda vitorioso em fim de vida. A alegria dos sacerdotes que alugaram Judas, né, para atrair Jesus, essa alegria dos sacerdotes também foi de curta duração. Enfim, mas o grande problema é que o desânimo ele imperou, né, os judeus. E é isso que a gente precisa entender, pessoal. É isso que a gente precisa entender, irmãos. De que os obstáculos eles podem vir, os obstáculos virão, mas nós precisamos estar firmes. Porque muitos desses obstáculos que querem impedir, né, o povo de Deus de avançar e o evangelho de avançar, são obstáculos mentirosos feitos pelo pai da mentira, né? A própria Bíblia diz que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir, e que ele é o pai da mentira. Então, os samaritanos acabaram de maneira caluniosa enviando uma carta ao rei, alegando coisas que não eram verdade sobre os judeus. E os judeus acabaram aceitando aquilo, não enfrentaram a situação, né? Acabando gerando aí, de certa maneira, um grande desânimo, né? Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiam-se humilhados, tristes, né? Acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Aqui é um grande problema. É quando a gente se acomoda, né? É quando a gente se acomoda de ser crente, é quando a gente se acomoda de estar na igreja, né? Inclusive em outros fatores da nossa vida, né? É quando a gente se acomoda pela ausência de trabalho, né? Sem querer ir à luta, sem batalhar, sem se esforçar, confiando que é Deus, né, que nos ajuda e que nos abençoa. Então o povo, diante da situação de dificuldade, é como se o povo tivesse dito assim: fazer o quê? Né? O rei mandou parar a obra, mas eles se esqueceram que lá atrás o próprio Ciro, né, que permitiu que eles voltassem, já tinha feito um decreto autorizando eles a construir. Ou seja, eles nem tiveram a capacidade de procurar esse documento, esse decreto e dizer: olha, o rei Ciro, ele nos autorizou. Né? Nós não estamos fazendo aqui por rebeldia, mas estamos fazendo porque o rei Ciro nos autorizou. Então eles ficaram apáticos e eles acabaram se acomodando naquela situação. Ou seja, ficaram completamente desanimados. Alguns conformaram-se, pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus de construir o templo naquele momento, tá? Outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar às suas próprias casas. É como se tivessem todos empolgados construindo um alicerce, teve que parar, então tá bom, vou voltar para minha casa e vou cuidar dos meus afazeres, né? Foi o que aconteceu com muitos, né? Outros chegaram a faltar com as suas obrigações espirituais, deixando de contribuir para a casa de Deus, né? Vejamos aqui em Ageu,
1:6. Ageu 1:6 que diz: semeaste muito, mas colheste pouco. Comeis, mas não vos satisfazeis. Bebeis, mas não conseguis matar a sede. Vestivos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. E o que recebe salário, recebe para depositá-lo numa bolsa furada. Ou seja, aqueles que estavam recebendo da parte de Deus, estavam sendo abençoados da parte de Deus, mas é como se o salário, né, o dinheiro entrasse numa bolsa furada, como coloca aqui o texto. Ele vai todo embora, porque aqueles também não estavam sendo fiéis na contribuição da casa do Senhor. Então é um ato de fé, né, a contribuição na casa do Senhor, e nós precisamos entender isso. Esse povo acabou, enfim, parou a obra, vou deixar de contribuir, né? E aí passaram por momentos difíceis, é porque como se estivessem colocando o dinheiro em uma bolsa furada. Ele estava se esvaindo, tá? Então, bom, essa lição de hoje, ela na verdade, né, ela não tem uma conclusão positiva. Por quê? A lição de hoje foi para mostrar e para nos alertar que nós não podemos parar no primeiro obstáculo. Então, o tema da lição, que foi a construção do templo, enfrentou oposição. Os judeus, eles enfrentaram oposição. O que é que a lição de hoje nos trouxe de entendimento? É que no primeiro obstáculo nós não podemos parar. Como o povo judeu parou, né? Deus teve que levantar alguém no futuro, que aí a gente vai ver em lições futuras, é o caso de Neemias, né? Deus teve que levantar um homem fora de Jerusalém, incomodar este homem, para que ele então possa voltar a animar o povo, fortalecer e então começar o processo de reconstrução, não é? Mas fica para a gente aí o ensinamento de que nós não podemos parar no primeiro obstáculo, como o povo judeu aqui parou, né? Quando veio a ordem de parar a obra, todo mundo foi para sua casa, ninguém mais contribuiu e ficou por isso, né? E o desânimo imperou, até que Deus ele teve que despertar, né, um novo homem para continuar com a sua obra. Se aquele povo, naquele momento, não estava apto para construir, Deus ele iria levantar alguém para dar continuidade à sua obra. O que não ia acontecer é que a obra ela não iria ficar parada. Deus ia levantar alguém para que a obra ela fosse terminada. Ou seja, talvez não seja eu, talvez não seja você. Se a gente parar, não significa dizer que a obra vai parar. Deus vai levantar alguém para que termine a obra, porque a obra ela é mais importante. Amém? Então, o povo aqui enfrentou uma oposição, não é, no processo da construção dos alicerces do templo, e o povo parou. É exatamente isso que a gente não deve fazer, né? A gente não deve parar na primeira oposição, no primeiro obstáculo. Que Deus nos ajude, nos fortaleça, para que a gente possa, de fato, superar os obstáculos que aparecem em nossas vidas. Amém? Que Deus, então, nos abençoe, continue nos dando sabedoria para que nós possamos enfrentar esses tempos de hoje, tempos difíceis. Amém? Vamos orar, né, agradecendo a Deus por mais uma escola dominical. Deus eterno e maravilhoso, te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos estudando e aprendendo a Tua Palavra. Possamos aprender com este povo, né? Aprender que não devemos parar no primeiro momento de dificuldade, no primeiro obstáculo, mas que o Senhor nos dê força para que possamos seguir fazendo a Tua obra e construindo os alicerces que o Senhor nos outorgou, nos determinou para que nós venhamos a fazer, que é exatamente a construção do Teu Evangelho, a construção, a pregação da Tua obra. Mostrar a este mundo que Jesus Cristo é o Salvador de nossas almas. Nos abençoa a Igreja Batista Nacional e Coqueiral. É esta oração que fazemos em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser.